como fazer uma consulta que não demora 2, 3 horas, né? Que seja dinâmica, que seja agradável para o paciente e principalmente que não faça você levar muito trabalho para casa. A ideia é que você leve um pouquinho ou quase nada de trabalho para casa, tá bom? Tudo começa, né, no contato com o paciente. Então, muitas vezes a gente se preocupa demais no que fazer durante a consulta, mas a gente tem que perceber também, a gente tem que sempre lembrar que o primeiro contato com o paciente já começou o atendimento com a gente, né? Ele já está ali julgando, dando as primeiras impressões, né, sobre a gente, ele já está ali se envolvendo ou não, né, com o nosso trabalho. Então tudo isso começa lá. E geralmente o paciente, ele começa fazendo uma pergunta, que é a famosa pergunta, né, Nutri, quanto custa a sua consulta? Ou Nutri, como funciona o seu trabalho? Geralmente é uma dessas duas perguntas que a pessoa vai mandar, né? E aí tem uma forma de você responder essa pessoa que era um formato de conversa, que era um formato onde a gente faz algumas perguntas para a pessoa e a gente responde de uma forma que destaque os nossos diferenciais. Assim, acontecem duas formas da pessoa entrar em contato com a gente, né? Acontece quando ela é indicada, quando ela já é bem consciente do nosso trabalho, porque um colega, um familiar já vendeu o nosso trabalho para ela, e ela só vê assim, oi, tudo bem? Queria agendar uma consulta com você e tal. Então assim, a venda já foi muito feita, mas ainda assim é bom você conversar, alinhar algumas coisas com ela, né, e tudo mais. E tem um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que está procurando ainda quem é que vai atendê-la. Então ela já falou assim, preciso de um nutricionista, tá bom, Google, nutricionista, tá, achei a fulana, achei a ciclana, tal. E aí ela começa a mandar mensagem para alguns nutricionistas, para 3, 4, 5 nutricionistas, para saber o preço, né? Então essa pessoa, ela meio que tá fazendo uma pesquisa de mercado para entender quem é a melhor pessoa para atendê-la. E essa pessoa, ela acaba sendo a maioria, né, das pessoas. Então é muito importante que você fale, destaque os teus diferenciais, tá? Vou te dar como exemplo. Eu sou muito fiel. Quando eu gosto de um lugar, quando eu gosto de um restaurante, quando eu gosto de uma loja, gente, eu sou muito leal, assim, sabe? Eu vou naquele restaurante até não poder mais. Eu realmente gosto disso. Tem uma pizzaria aqui em Santos, tinha uma pizzaria aqui em Santos que eu gostava muito. Só que, infelizmente, né, pós-pandemia, eles não resistiram, né? Ainda ficaram um bom tempo, né, tentando ali resistir, fazendo algumas coisas diferentes e tal, mas, sei lá, por qual motivo eles fecharam. E assim, era a minha pizzaria favorita da vida. E aí eu tô meio órfã de pizzaria nesse momento. E aí tem uma pizzaria que fica bem atrás da minha casa. E aí eu fui lá. Já vou dando spoiler, não é essa pizza, eu vou ter que continuar com a minha jornada mais um pouco por todas as pizzarias aqui de Santos. Mas foi muito legal a forma como a garçonete, né, apresentou a pizzaria. Ela veio entregar o cardápio e falou assim, vocês querem já fazer o pedido? Aí a gente falou, primeiro que não é uma abordagem muito legal, né, mas tudo bem. Ela, vocês já querem fazer o pedido? Aí a gente falou assim, não, a gente prefere ver o cardápio. Aí ela entregou os cardápios pra nós e falou assim, vocês já conhecem a casa? Aí a gente, não, é a primeira vez. Aí ela falou assim, bom, o nosso maior diferencial, ó lá. Aí eu falei, danadinha, essa sabe vender o diferencial, porque ela podia só ter nos entregado o cardápio e quando a gente fosse abrir o cardápio, a gente ia descobrir, ou não, né? Se a gente não fosse tão atento assim, a gente ia descobrir ali o diferencial da pizzaria. Mas ela já falou, a primeira frase dela, né, foi: o nosso diferencial é que aqui, uma pizza de 8 pedaços, você não precisa escolher só 2 sabores. Você pode colocar 4 sabores dentro dessa pizza. E aí, a nossa massa é fininha, tal, então assim, você consegue comer mais. Geralmente, um casal come os 8 pedaços mesmo, tal. Então, né, ou seja, ela já tava vendendo pra gente não pedir a brotinho, pra gente pedir a de 8 pedaços. Aí ela explicou. Aí eu, olha, interessante. Na hora já veio a PUV na minha cabeça, né? A PUV é muito isso. É quando a gente fala com a pessoa, fala com o cliente,
já mostrando para esse cliente quais são os nossos diferenciais. Então a gente fala como funciona a nossa consulta, quais são os benefícios, quais são as transformações que o nosso trabalho gera, o que ela pode contar comigo aqui dentro, como que eu resolvo o caso da pessoa, né? Então é muito legal porque geralmente os nossos alunos que aplicam a PUV certinho, do jeito que eu ensino lá dentro do consultório Smart, tem 70% de conversão, 80% de conversão. O que isso significa? Significa que de 10 pessoas que entram em contato perguntando, Nutri, como funciona seu trabalho, eu quero agendar, enfim, qual o preço da consulta? 8 agendam, 7 agendam. E esse número, acredite, é um número bem expressivo, porque quando a gente só entrega aquele textinho, tipo assim, eu entrego a avaliação antropométrica completa, eu faço o plano alimentar individualizado e a minha consulta é, sei lá, R$200. Quando você só fala isso, você vai ver que a tua conversão vai ser 5%, 10%, tá? É bem baixa. E quando você faz uma PUV bem feita, a gente chega aí numa conversão de 70%, 80%, tá? Tem alguns alunos aqui, uns unicórnios, digamos assim, mais raros, que realmente fazem 100% de conversão, 95% de conversão. Essas são pessoas que são muito bem posicionadas na internet. Então, essas pessoas que têm um bom posicionamento junto com um bom trabalho, uma boa recomendação, não tem jeito, a PUV deles, a conversão é altíssima, tá? Primeira coisa, né, igual eu tô falando, o atendimento já começa no primeiro contato, e aí é importante ter a PUV, porque muita coisa já vai ser alinhada ali. Então a pessoa marcou a consulta, perfeito, você tá feliz da vida, né, afinal de contas conquistou mais um paciente, e é nesse momento que a gente já envia um questionário de pré-consulta. Por quê? Porque o questionário de pré-consulta é o principal fator que vai economizar o tempo de consulta. Muitas vezes, durante a consulta, a gente fica fazendo perguntas, é aquela lista gigante de perguntas para o paciente, muitas perguntas que ele poderia ter respondido sozinho, e a gente fica ali, né, perguntando e tudo mais, e a gente não foca onde precisa ser focado. Eu gosto de me posicionar durante a primeira, segunda, enfim, durante toda a consulta, mas principalmente durante a primeira consulta, eu gosto muito de me posicionar como uma farejadora de problemas. Eu gosto muito de entender quais são os problemas. Quero saber de problema. Por quê? Porque é justamente no problema que mora a complicação, que mora a falta de fidelização do cliente. Então, se eu consigo resolver os problemas que o paciente me traz, se eu consigo resolver, dar soluções efetivas para os problemas que o paciente me traz, eu consigo resolver o caso dele. Ele volta nas próximas consultas, ele tem resultado. Então, o questionário de pré-consulta é um dos principais fatores. Por quê? Porque ali a gente pode colocar uma série de perguntas que a gente não precisa ficar investigando. Então, isso já otimiza bastante o nosso tempo de consulta e, principalmente, a gente já faz algumas perguntas sobre doenças e medicamentos que faz a gente preparar melhor a consulta para aquela pessoa, né? Então, se a pessoa tem algumas doenças, você não vai descobrir só ali na hora que ela tem, de repente, uma doença que você nunca ouviu falar. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra tiroidite de Hashimoto, eu estava numa primeira consulta e eu falei assim, o que é isso? Na verdade, a pessoa nem falou tiroidite, ela falou Hashimoto. Aí eu... Hashimoto, como será que se escreve? Bom, é um nome aparentemente japonês, deve ser com H. Tá, foi assim que eu descobri, na hora ali, a pessoa na minha frente, eu jogando um Google ali, tentando entender o que era aquilo naquele momento. Obviamente não entreguei minha conduta, não expliquei nada, só fiquei ali fazendo anamnese durante 1 hora, consulta chata pra caramba. Mas o que aconteceria se eu já soubesse que ela teria essa condição clínica antes da consulta, eu teria me preparado muito melhor. Eu teria feito perguntas muito mais assertivas durante a consulta, eu teria já me preparado, entendido melhor o caso dela, eu teria estudado sobre o caso dela. Então, de verdade, Nutri, faça o questionário de pré-consulta, porque ele vai otimizar a sua consulta, vai deixar a sua consulta mais dinâmica e você vai se preparar para a consulta do cliente. Ele vai sentir muito mais segurança em ti, tá bom?